E aí, galera, beleza? Vamos estar iniciando um estudo sobre a Lei 12.037 de 2009, que trata da identificação criminal do civilmente identificado, ok? Então, o objetivo aqui dessa lei é a gente apresentar, o objetivo da lei é a identificação, né, criminal do sujeito que civilmente está identificado ou pode ser que ele não tenha sido identificado. Então, há necessidade da identificação criminal dele, tá? Eu vou aqui compartilhar a tela para abrir o arquivo, como padrão, tem o arquivo da lei, né, e a parte da doutrina, no qual eu explico também, tá? Eu vou abrir aqui e a gente vai estar conversando, depois eu retorno, porque antes de nós estudarmos essa lei, eu vou estar comentando aqui que nós temos outras leis que faz parte desse conjunto e é necessário a gente ter isso para fazer um estudo sistemático, tá? Deixa eu só compartilhar a tela aqui e já volto. Então, esse cara aqui, ó, tá? A gente está abrindo aqui para vocês. Bom, vamos lá. Aqui, nossas informações, ok? Os slides vão estar disponíveis para você poder fazer seu download. Aqui faz referência à lei. A gente vai estudar tudo isso com calma, tá? Artigo por artigo. Tudo isso aqui ainda é a lei, tá, gente? E aí a gente depois vai começar a falar propriamente da doutrina, tá? Onde eu vou estar explicando para vocês toda a lei. Isso aqui vai ficar disponível para vocês baixarem aí, tá? E fazerem o estudo de vocês da melhor forma possível, ok? São vários slides, vocês vão ter material aí suficiente. Aí a gente vai ver todos eles, tá? Discutindo, apresentando, explicando cada um. É uma lei muito importante, seja no campo teórico quanto no campo prático, ou seja, no caso de concursos, provas da ordem, por aí vai, né? Na sua faculdade, nos seus estudos, você precisa ter conhecimento disso. E no campo prático, né? Na sua atuação como advogado, seja no sentido de estar acusando ou defendendo, você precisa ter o conhecimento também dessa lei aqui, tá? Então, é uma lei que é um estudo muito legal de ser feito. Acho que vocês vão ter grande uso desse estudo, porque essa lei é necessária. E a gente vê que, dependendo do caso concreto, se ela não for respeitada, a gente pode ter até a questão de uma nulidade, tá, dentro do processo, tá? Vou retornar aqui para a gente estar conversando sem o compartilhamento. Bom, todas essas leis que eu estou aqui vão também estar disponível para vocês fazerem download de vocês e depois fazerem os estudos de vocês, as anotações que vocês pretenderem fazer, tá? Gente, essas leis que eu vou falar agora, todas elas devem ser analisadas junto com a Lei 12.037 de 2009, ok? Ah, mas por que, Zé Carlos? Essas leis também vão estar disponíveis para vocês fazerem o download de vocês, tá? Mas por que você precisa disso? Porque muitas vezes a Lei 12.037 ela faz referência a algum instituto que estão inseridos nessas leis, tá? Em regra, essas leis são pequenas. Eu vou ler os principais artigos, tá? E aí, daqui a pouco a gente vai retornar para os estudos da 12.037, que é o objetivo principal. Mas sem fazer esse link, você pode ter problemas, né, na ideia de que você não vai ter um estudo sistematizado, né? E o objetivo é sempre um estudo sistematizado, né? Ou seja, eu estudo a lei principal, que é o 12.037, mas muitos conceitos eu vou alcançar em outras leis,
Alguns métodos a serem utilizados eu vou encontrar em outras leis, então tudo vai depender do caso concreto, tá? A primeira lei que eu quero falar com vocês, tá, é a Lei 5.553 de 1968, exatamente isso, tá? É uma lei de 1968, ok? Essa lei, ela trata, né, dispõe sobre a apresentação e uso de documentos de identificação pessoal, ok? Então, você está andando na rua, você tem que estar portando seu documento pessoal, porque você pode ser solicitado por você através de uma autoridade a sua identificação, ok? Já deixo aqui que lá na Lei 12.037, no artigo 2º, fala que a identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos. A gente vai estudar tudo isso com calma, só estou fazendo uma antecipação para completar o raciocínio aqui. Carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento público que permita a identificação do indiciado, tá? Se for o caso. E, para fins desta lei, equipara os seus documentos de identificação civis os documentos de identificação militar. Então, o militar que tiver o seu documento de identificação apresenta quando for solicitado, tá? Você vai ver que são duas coisas distintas. Uma coisa é a identificação civil, que qualquer pessoa pode ser solicitada a se identificar. A gente vai ver que, por exemplo, para ingressar, às vezes, em um órgão público ou até em um local privado, é necessário que você se identifique. Você vai lá e apresenta a sua carteira de identidade, sua carteira funcional. Um desses documentos que aqui está sendo apresentado no artigo 2º, tá? E pode ser também que o sujeito esteja sendo investigado, indiciado, por exemplo, né, por uma suposta prática de um crime, e ele pode ser identificado através dos seus documentos, né, que estão relacionados aqui. Seria uma identificação civil com o objetivo, né, de apurar a autoria de um crime, por exemplo. Mas pode ser que, mesmo que o sujeito apresente esses documentos civis de identificação, necessite da identificação criminal. E aí tem várias coisas que a gente vai estar discutindo aqui. Então, voltando aqui para o que a gente estava falando, a Lei 5.553 de 1968 dispõe sobre a apresentação e o uso de documentos de identificação pessoal, ok? Então, fala lá. Artigo 1º. A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica de direito público, tá? Ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal. Então, se você for solicitado a apresentar um documento, você vai apresentar esse documento. A pessoa vai analisar, vai conferir se é você e vai te devolver esse documento. Ou seja, não pode reter o documento da pessoa, ok? É lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, né? Ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou público forma, inclusive comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro, ok? Então, a nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, é lícito reter. Então, não pode reter o documento. A gente vai ver que o artigo 2º, ele fala numa retenção, mas dá um prazo para essa retenção, caso seja necessário. Quando, para a realização de determinado ato, e aí são atos específicos, né, for exigida a apresentação de documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair, no prazo de 5 dias, os dados que interessem, devolvendo em seguida o documento ao seu exibidor. Então, a regra é: precisa se identificar para entrar em um órgão, apresentou sua carteira de identidade, por exemplo, a pessoa anotou os dados, conferiu que é você, devolve. Lembre-se, os documentos que eu acabei de ler aqui para você, no artigo 2º da Lei 12.037,
todos esses documentos têm foto. Então, é necessário que esse documento tenha foto para que o sujeito possa identificar que aquele documento é seu, comparando a foto, né, referente ao seu rosto, ao seu perfil, e por aí vai. Tá? Chama a atenção aqui de você que, deixa eu pegar a Lei 12.000 aqui, a Lei 12.037, né, lá no seu artigo 2º, né, trata essa relação de documentos aqui que a gente está falando. Tá? Então, prestem bem atenção que a regra é a identificação civil quando o sujeito chega no local e ele apresenta o seu documento, é conferido se aquelas informações, né, olhando a foto com você, pertencem a você, faça a anotação e te devolve. Se for o caso, né, de ser necessário, e aí são casos específicos, né, para reter o documento, né, para fazer alguma identificação específica, o prazo é de 5 dias. Ultrapassado esse prazo de 5 dias, essa pessoa que reteve seu documento terá que devolver. Lembre-se, se reter o seu documento por algum motivo qualquer, né, você vai ter lá a questão da devolução desse documento, e no momento que vai reter, ele tem que dar um termo de retenção, né, que está com o seu documento. Tá? É como funciona, por exemplo, na lei seca. O sujeito passou na lei seca, parou lá e se recusou a fazer o teste de bafômetro, por exemplo, ele tem a sua carteira de habilitação retida, e logo no dia seguinte você pode retirar essa carteira. Tá? E aí, me parece que o prazo lá, se a gente for usar o daqui, no máximo 5 dias que pode reter a sua carteira, né? Desde que não tenha já vindo uma decisão de suspensão do direito de dirigir ou a cassação. Tá? Mas funciona mais ou menos nessa ideia. Então, o artigo 2º permite a retenção do documento em casos específicos, porém pelo prazo máximo de 5 dias. Repare que eu estou falando com vocês, estou fazendo uma preparação de uma lei, né, de 1968, ó, Lei 5.553 de 68, que dispôs sobre a apresentação do uso de documento de identificação pessoal. Tá? Como deve ser feita essa apresentação. Tá? O artigo 3º fala assim, ó, dessa lei. Constitui contravenção penal punível com pena de prisão de 1 a 3 meses, prisão simples de 1 a 3 meses, ou multa, né, a retenção de qualquer documento a que se refere essa lei. Bom, se o sujeito, você chegou no local, se identificou, cara, eu não vou devolver seu dinheiro, no seu documento e por aí vai. Veja bem, se ele fizer isso, né, primeiro, é crime, ok? Por que crime? Porque o artigo 3º dessa lei fala que constitui contravenção penal. Tá? Então, eu estou falando de crime no sentido... E você vai falar, mas contravenção penal não é crime. Gente, ilícito penal, ele abraça tanto o crime quanto a contravenção penal. Ok? Então, a gente está usando esse termo amplo. Tá? Agora, preste só atenção numa coisa. Quando ele fala aqui, punível com pena de prisão simples, né, de 1 a 3 meses, essa prisão simples é definida, tá, lá no artigo 6º da Lei de Contravenções Penais, tá? Lei 3.688 de 41. Então, lá tem toda a regra de como é a questão da prisão simples, tá? Então, o que eu estou te informando é que, se o sujeito, se chegou numa repartição, por exemplo, vai no consultório, vai em algum local, e o sujeito pede sua identificação e retém essa sua identidade, essa documentação, tá? Ele está praticando, né, a contravenção penal, um ilícito penal. A questão toda é, Zé Carlos, se o cara fizer isso, o que eu posso fazer? Me dá meu documento, não dá o seu documento, você pode dar voz de prisão para ele. Voz de prisão não é prisão em flagrante. Ou seja, se dá voz de prisão para ele,
em que ele está retendo o seu documento, solicita uma viatura, essa viatura vai conduzir vocês até a delegacia. Lá na delegacia, por se tratar de contravenção penal, portanto, todas as contravenções penais estão abarcadas pela Lei 9.099 de 95, né? A autoridade policial não vai lavrar auto de prisão em flagrante, porque não é crime, portanto, não cabe prisão em flagrante aqui, é uma contravenção penal, mas vai lavrar o termo circunstanciado, porque passa a ser de competência do Juizado Especial Criminal, ok? E você vai pegar o seu documento tranquilamente, tá? Então, é possível dar voz de prisão para o sujeito, né? Você está cometendo crime, você pode dar voz de prisão, só não vai ser consumada a prisão lá na delegacia, né? Porque não cabe prisão para a contravenção penal. No caso, acabei de falar e repetindo, você apenas vai conduzir ele na delegacia, tá? Essa condução, depois vai ser feito termo circunstanciado, o cara é liberado, você também, depois vai para o Juizado Especial Criminal, tá? Então, veja que você tem uma lei de 1968 em pleno vigor, que deve ser analisada referente à identificação civil, que é tratada aqui pela Lei 12.037, né, de 2009. Ok? Uma outra lei que eu quero tratar com você, repare que nós estamos preparando o terreno, sedimentando as coisas, fundamentando as coisas para a gente poder depois falar da lei principal, tá? Outra lei que eu quero conversar com você é a Lei 7.116 de 1983, que fala: assegura a validade nacional às carteiras de identidade, regula sua expedição e dá outras providências, ok? Artigo 1º dessa lei fala: a carteira de identidade emitida por órgãos de identificação dos estados, Distrito Federal e dos territórios tem fé pública e validade em todo o território nacional. Então, a carteira de identidade é um documento hábil, válido para sua identificação civil, e, dependendo do caso concreto, se o sujeito está envolvido, né, em um ilícito penal, ele pode ser identificado por aquele documento. Se aquele documento não puder ser utilizado por diversos fatores, ele vai ocorrer a identificação criminal dele, tá? Aí temos aqui o artigo 1º, o que interessa para mim aqui é o artigo 3º. A carteira de identidade conterá os seguintes elementos, tá? Entre tantos, fotografia no formato 3x4, assinatura, impressão digital do polegar direito do identificado. Então, a carteira de identidade tem que ter fotografia, ok? Todos esses documentos de identificação, gente, tem que ter fotografia, tá? Então, a questão toda que você poderia estar perguntando é: Zé Carlos, se o sujeito tiver só com a certidão de nascimento dele, esse documento vai ser hábil, vai ser válido para fazer a identificação civil dele? Não, porque não tem como o sujeito que está solicitando, a autoridade está solicitando a identificação dele, saber se aquele documento é referente a ele mesmo. Então, provavelmente, nesse caso, vai ser feito a identificação criminal dele, tá? Então, para a identificação civil, se o sujeito está dentro de um suposto ilícito penal e se é solicitado ele a identidade dele para tentar se identificar o sujeito civilmente, e aí visando depois, né, o andamento do processo, para não se imputar ou para não se tomar medidas contra terceiros equivocadamente, então se faz a identificação civil. Agora, essa identificação civil, além de ser um documento oficial, como a gente viu lá no artigo 2º da Lei 12.037, é regulado como ele deve ser. A carteira de identidade, por exemplo, tem que ter fotografia, formato 3x4, assinatura e impressão digital do polegar direito do identificado. Também tem algumas outras coisas aqui, tá? Nome da unidade federativa, identificação do órgão de expedição e por aí vai.
que interessa mais para a gente isso aqui. Ou seja, a fotografia tem uma formalidade que tem que ser o tamanho 3x4, que, segundo eles, é o tamanho mínimo aí de identificação fácil. Tá? Vamos lá. Artigo 6º ainda dessa lei. A carteira de identidade fará prova de todos os dados nela incluídos, dispensando a apresentação dos documentos que lhe derem origem ou que nela tenham sido mencionados. Tá? Porque a carteira de identidade, quando o sujeito vai tirar, vai levar lá no órgão competente, tem que levar a certidão de nascimento e alguns outros documentos. Obviamente que, se ele já tem a sua carteira e de identidade, já foi expedido pelo órgão competente, portanto, já foram analisados os dados complementares dele. Então, basta apresentar sua carteira de identidade. É isso que o artigo 6º está falando. Artigo 8º. A carteira de identidade que trata esta lei será expedida com base no processo de identificação datiloscópica. Então, tem que botar o dedinho lá toda a primeira vez que vai vai tirar sua carteira de identidade, por exemplo, o cara bota a mão lá na almofadinha, na tinta, e depois bota no papel, e aquilo ali é identificação datiloscópica. Tá? Uma questão bastante interessante que fala aqui, o artigo 9º fala: a apresentação dos documentos a que se refere o artigo 2º desta lei poderá ser feita por cópia regularmente autenticada. Então, a pergunta que você pode estar também fazendo: Zé Carlos, o sujeito que tem uma carteira de identidade, está lá, uma xerox da sua carteira de identidade, precisa estar autenticada para ter validade? Precisa, tá? Porque senão qualquer um pode montar uma carteira de alguém, pegar o nome de uma pessoa que já morreu, foi lá, fez uma montagem, imprimiu, tirou uma xerox e fala, né, colocou a foto dele com outros dados. E, de repente, é um cara que está sendo procurado pela polícia. Então, precisa ser autenticada no caso de xerox. Se não tiver, e estiver dentro de um ilícito penal, tal como suspeito de participar desse ilícito penal, esse cara vai ser identificado criminalmente na forma da Lei 12.037, ok? Vamos lá, mais algumas coisas aqui. Temos também a Lei 12.654 de 2012, né, que altera alguns artigos da Lei 12.037 e insere também o artigo 9A lá na Lei de Execução Penal. O que mais interessa para a gente aqui no artigo 9A da Lei de Execução Penal, fala: os condenados por crime praticado dolosamente com a violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes praticados no artigo 1º da Lei 8.072, crimes hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA. A gente vai ver isso, a regulamentação traz aqui na Lei 12.037. Tá? Por técnica adequada e indolor. Então, o sujeito não pode sofrer para ser identificado geneticamente, através do seu DNA, obtendo o DNA dele, ok? Então, isso aqui é importante. Então, é a Lei 12.654 de 2012, ok? Calma que ainda tem mais coisas, tá, gente? A lei 12.845 de 2013 dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. Isso aqui é super interessante, porque nós vamos estar falando aqui na Lei 12.037 de temas em que será necessário, por exemplo, a coleta de materiais, ainda que o sujeito não permita, né? Tal como, por exemplo, a cena de um crime, e essa lei trata exclusivamente, né, para os crimes, né, que tenha violência sexual. A gente vai ver a responsabilidade do médico aqui. Artigo 1º. Os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual e encaminhamento, se for o caso de serviço assistente social. Artigo 2º.
Considera-se violência sexual para os efeitos desta lei qualquer forma de atividade sexual não consentida. Qualquer forma de atividade sexual, ok? Sexo anal, sexo oral, sexo vaginal, seja qual for a atividade sexual. Se não for consentida pela vítima, nós estamos diante de uma violência sexual. Aí o artigo 3º fala assim, ó, o atendimento médico obrigatório em todos os hospitais integrados da rede SUS compreende os seguintes serviços. Tá? Então, temos lá uma relação de serviços, né, a serem analisados lá pelo médico. 1. Diagnóstico e tratamento de lesões físicas no aparelho genital e nas demais áreas afetadas. Então, por exemplo, se ocorreu alguma lesão no útero da mulher, se ocorreu, por exemplo, algum tipo de lesão, né, no braço, no pescoço, qualquer parte do corpo, tem que tratar ali. Amparo médico, psicológico e sociais imediatos e facilitação do registro da ocorrência e encaminhamento ao órgão de medicina legal e às delegacias especializadas com informações que possam ser úteis à identificação do agressor e à comprovação da violência sexual. Por aí mais, e mais algumas outras coisas aqui. Deixa eu só chamar a atenção para vocês aqui no parágrafo 2º, que este é extremamente importante. Ó, no tratamento das lesões, no caso, né, de violência sexual, caberá ao médico preservar materiais que possam ser coletados no exame médico legal. Então, por exemplo, o sujeito lá, se encontrar esperma na mulher, né, seja na vagina, qualquer outro corpo, outra parte do corpo, o médico deve recolher esse material, preservar para que seja feita a perícia depois e buscar o DNA, enfim, tudo desse sujeito para chegar a esse cara. Por exemplo, é comum, né, o relato é esse, que as vítimas, né, de estupro às vezes entram em briga corporal com o seu agressor e arranha, então provavelmente vai ficar elementos ali que diz respeito na unha da vítima concernente ao sujeito que praticou esse ato de violência contra ela. Então o médico que está fazendo atendimento ali na hora deve de imediato buscar essas informações, né, e separar esse material, tá? Coletar esse material, separar para ser encaminhado depois para as autoridades, para buscar sempre, de preferência, o DNA do cara, por ali, através do banco de dados, vai ser localizado ele, né? Então, veja que essa lei é uma lei muito importante, principalmente no parágrafo 2º, tá? Do artigo que a gente está vendo aqui, do artigo 3º, tá bom? E temos também, tá, a lei 13.444 de 2017, que dispõe sobre identificação civil nacional, ok? Fala sobre a identificação desse cadastro. Essa aqui já é menos relevante, mas eu coloquei ali. E nós temos também, gente, eu coloquei aí, isso vai estar disponível para vocês, a resolução 306 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, tá? Estabelece diretrizes e parâmetros para emissão de documentação civil e para identificação civil biométrica de pessoas privativas de liberdade. Privativa de liberdade aqui, seja já preso em razão de uma sentença condenatória, transitada em julgado, ou seja, o preso provisório, ok? Então, veja que vocês vão ter todas essas leis, precisam ler todas essas leis, e vai fazer as remissões que a gente vai estar vendo aqui no Código e na própria lei, para manter um estudo sistematizado. Então, eu preciso conhecer essas leis para, quando estiver estudando a Lei 12.037 de 2009, né, ter base para um melhor entendimento, seja na questão
para os estudos, e aí incluindo suas provas, seja para a sua atuação já profissional, tá? Então, é necessário o estudo dessas leis aqui. Todas estarão disponíveis para você poder fazer o seu estudo bem dinâmico, sistematizado e fazer o encaixe, fechar esse raciocínio para resolver essa questão aqui, tá? Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente está retornando aí e dando continuidade aí. Um abraço.